Fala, meu povo da opinião esportiva. Mais uma sexta-feira que tá eu e o Arthur aqui para falar de futebol no Zona Esportiva. Arthur, qual o tema de hoje antes de eu puxar a vinheta? Então, a gente puxou hoje sobre as curiosidades do Mundial Interclubes, os nossos melhores mundiais que a gente assistiu e a nossa edição marcante, né, no caso. Então, depois da vinheta, a gente fala sobre isso. Então, roda a vinheta. Vamos começar então com uma curiosidade do Mundial de Clubes. Qual a curiosidade você trouxe para o nosso público aqui, Arthur? Então, galera, minha curiosidade foi o confronto entre Al Ain, do brasileiro naturalizado Emirados Árabes Calcários, jogou no Botafogo, no Internacional. O time dele fez gol aos 79 segundos na partida, que terminou 3-0 para o time Al Ain. E o gol foi marcado por Mohamed Ahmed. Tu lembra contra quem foi esse? Nas quartas? Esperance Tunis, da Tunísia. Esperance Tunísia. Depois o Al Ain ainda ia eliminar o River Plate, né? E pegar o Real Madrid na final. A minha curiosidade envolve o adversário do Al Ain na final daquele Mundial de 2018, o Real Madrid. Porque, para quem não sabe, o Santiago Bernabéu teve grande influência na criação do Mundial de Clubes lá em 1960. O Real Madrid era atual tetracampeão da Champions. Não tinha ele não tinha conquistado ainda o Penta. Ele foi mas isso é decidido quando ele tem 4 títulos. Uhum. E não tinha um adversário à altura nos outros continentes. E não tinha ninguém ali. E o Real Madrid se dizia campeão mundial, porque só tinha a Champions. Não existia Libertadores, Champions League dos outros continentes. Só tinha na UEFA, ele ganhou as 4 primeiras edições. Então o Santiago Bernabéu falou, eu sou campeão do mundo, e o pessoal falou, não, campeão europeu. Não, então pera lá, então eu vou criar o Mundial, vou conversar com as outras federações, porque o Real Madrid tem que ter a chancela de campeão do mundo. Então, se cria-se a Libertadores, porque a Conmebol é a única que aceita naquele momento enfrentar o campeão da UEFA, porque tem isso, né? O Real Madrid criou toda uma competição para ser campeão e ele não tinha nem vaga, ele não se deu vaga para o Mundial. De tamanha era a confiança de que iria ganhar o pentacampeonato, né? Afinal, ganhou, bateu o Peñarol na final e se tornou o primeiro campeão do mundo. Alguns vão dizer que não, mas aqui no canal, editorialmente falando, o primeiro campeão é o Real Madrid. Não, e só uma observação, que até aquela altura o Real Madrid já era todo poderoso, tipo, maior time do mundo, só as estrelas da Europa estavam lá. Didi jogou lá. Mas o Didi acho que foi depois, né? Não, o Didi chegou a ganhar a Champions League. Então deve ter sido a de 60. Não, mas não foi 66 que ele jogou? Não, ele foi ali nesse período ali, 58 ali até 64, por aí. Eu sei que ele conquistou a Champions League. A Champions de 66, que ainda tem remanescente do time. Deve ter sido então. Eu acho que nessa época ele estava no Brasil ainda, se eu não me engano, quando ele... No Botafogo no fundo. Então a gente tem essas foram as curiosidades, porque o programa é papum aqui, né? É uma curiosidade de cada um e a gente segue para o nosso... Então, roda a vinheta, que a gente tem... A vinheta, sempre que troca o quadro, a gente roda a vinhetinha. Para falar de momento, Arthur, qual o principal o Mundial de Clubes que tu escolheu trazer aqui pra gente? A edição que escolhesse para nós. Então, eu escolhi a de 2005, São Paulo e Liverpool. Isso aí. E me marca muito, eu, tipo assim, sentado na sala lá de casa, e aquela falta que o Ceni pegou, todo o contexto do jogo, gol do Mineiro, com o passe do Aloysio meio que de costas, assim. Luiz Garcia, que, do Liverpool, para quem não conhece, para quem mais novo, era o camisa 10 do Liverpool, ambidestro, batia escanteio dos dois lados. Tinha o Peter Crouch no time,
que a imprensa brasileira cravava direto que o São Paulo era um time muito baixo, que tinha Cicinho, Lugano, Mineiro, Josué, não ia conseguir marcar Peter Crouch por da altura, o Liverpool era um time muito alto. O Gerrard também... Sim, o Gerrard até aquela altura também já era o estrelato do Liverpool, apesar da idade, que era muito novo, entre aspas. E o São Paulo foi 3 vezes ao Japão e as 3 vezes conquistou o título do mundo. O único brasileiro tricampeão do mundo. Isso aí. E se o São Paulo foi campeão em 2005, o meu momento escolhido é o Inter em 2006. Porque este é o único Mundial de Clubes... Quer dizer, que o meu time não está envolvido, vou deixar isso bem claro, porque os do Flamengo eu sei onde eu estava, mas esse é o único que eu sei e eu lembro em que lugar eu estava quando o Inter foi campeão. Para ter uma ideia de como me marcou esse título. Dos que eu vi, talvez, e isso vale de 2006 para cá, né? Vocês sabem dentro que o de 2005 eu não acompanhei. O Arthur até vou deixar ele comentar depois, porque para mim esse é a maior zebra dos mundiais, em questão de disparidade entre o campeão e o vice. Porque para mim o Barcelona é muito mais superior ao Inter. O Internacional, o gol foi feito pelo Gabiru, que era um jogador que ninguém se importava à época muito, ele nem ia ser inscrito no Mundial. Essa já começa por aí. O Abel Braga não ia inscrever ele pro Mundial. Não, então, é uma história muito absurda e tudo mais. Esperava-se, né? Se comentava à época, eu lembro disso, que seria o herói provável do time seria o Pato. Muita gente acreditava que o Pato, acho que o Pato, se não me engano, chegou a marcar gol na semifinal, mas na final acabou 1-0. Aquele time mágico com o Ronaldinho Gaúcho, com o Deco. Eto'o não jogou. Eto'o estava machucado. O Messi estava lesionado, eu acho, se não me engano. O Messi também não jogou essa partida, estava lesionado. O Messi ali no segundo ano, né, de carreira, basicamente, ainda. Terceiro, né? Que ele fez em 2004, eu acho. Mas eu acho que em 2005 ele começa a jogar mais. Ele entra, em 2004 ele entra muito o moleque que mal joga, né? Mas, para mim, a maior disparidade, a maior zebra dos mundiais que eu acompanhei é esse Inter e Barcelona. E aqui vai uma curiosidade extra, né? O Ronaldinho Gaúcho disputou 2 vezes o Mundial e perdeu as 2 vezes. Tanto pelo Atlético Mineiro quanto pelo Barcelona. Então é isso. Vamos para o nosso próximo quadro. Para encerrar, Arthur, a gente vai para o nosso momento ideal. Se você tiver alguma ideia de nome melhor que esse pro quadro aqui, eu vou explicar as regras. Mas para quem já viu os 2 primeiros programas, é o mesmo quadro. A gente tentar consertar, entre aspas, o torneio. Mundial de Clubes, regulamentos, a gente já teve ida e volta nos anos 60 e 70. Com um jogo extra, caso não tinha empate. Esse modelo, só o Santos, de brasileiro, foi campeão. Cruzeiro perdeu o Bayern de Munique. Empatou no Mineirão e perdeu na Baviera. Tivemos jogo único no Japão, regulamento que foi, acho que é o mais longo, né? De 1980 a 2004. 2004. O último foi o Porto campeão. Se mudou o Nacional foi o primeiro, né? O Nacional de Montevidéu. E o Porto foi o último. Aí a gente tem um formato único, uma única edição, fase de grupos, 2 grupos de 4. O melhor de cada grupo faz a final, que foi em 2000, Corinthians e Vasco. E de 2005 a 2023, já acabou esse formato também, o formato de que o país sede enfrentava o campeão da Oceania, depois entrava o campeão da América do Norte, da África e da Ásia, e depois, na semifinal, entrava o campeão da Libertadores e da Europa. Os ranqueados, né? Melhores ranqueados por continente ali e se enfrentavam cada um por si. Resumindo. E agora a gente tem um formato atual, que não teve nenhuma edição, começa em 2024. O europeu entra direto na final. O campeão da América do Norte enfrenta o campeão da América do Sul. O campeão da Oceania vai enfrentar ou o campeão da África e o campeão da Ásia. E quem ganhar enfrenta o que sobrou, né, nesse esquema de África e Ásia. Então a gente tem 4 formatos? Não, 4 formatos. 5, né? 5 formatos. 5 formatos. 5 formatos. Para você, Arthur, qual o formato
ideal. E se quiser, pode inventar um sexto formato aí também. Fique à vontade. Cara, então, por mim, manteria o de 2005 até o 2023. Para ti, esse era o formato. Esse formato Esse era é o bacana. formato ideal para mim, sim. Porque ali que é questão de ranqueamento de continente, onde começa dos mais fracos, ali vai eliminando América do Sul e Europa, os demais que conseguiram classificar, pega a semifinal ali e final. Ideal para mim. Eu faria um com 8 times, para mim seria o ideal, mas não o formato de 2000. Para mim, acho que 2000, fase de grupos e só o final, não. Eu faria mata-mata desde o início, para ser um torneio rápido, e eu colocaria a mais o campeão atual, para defender o título. Porque aí eu acho que, e botando tipo, os continentes só podendo se enfrentar na final, acho que ficaria melhor. Porque aí a gente teria finais mais interessantes. Eu acho que o problema do Mundial de Clubes no formato, não por culpa do formato, mas a gente pegar de 2010, a final é Internacional e Mazembe, são finais muito, elas não são chamativas. Tirando 2012, o europeu sempre venceu, e acho que 3 vezes o jogo foi para prorrogação. Foi Real e Kashima, foi para prorrogação. Flamengo e Liverpool e Palmeiras e Chelsea, né? Foi os 3 que foram para prorrogação. O resto, finais muito mornas. A gente teve 4-0 2 vezes. City, Barcelona e Santos e City e Fluminense, os dois do Pep Guardiola. City Fluminense, isso. Tivemos Barcelona 3-0 no River Plate. Real Madrid 4-1 no All-In. E 6-3 no Al-Hilal. Então, eu não acho que seja culpa do formato. Eu acho que é mais conta da disparidade. Eu acho que trazendo o atual campeão, a gente teria talvez um El Clássico em 2015. Tá, se o Real tivesse vencido o Bayern no ano anterior. Então, o meu formato ideal seria mata-mata desde o início, 8 times e deu. E tem a Copa do Mundo, né? A gente vai ter a Copa do Mundo de clubes, que vai ser outra pegada. Vai ser novos títulos, né? Essa aí começa zerada. Ninguém ganhou a Copa do Mundo ainda. Inclusive o Borussia tá classificado, né? Ranqueado lá da Europa. Acho que foi. Saiu ontem, se eu não me engano. Ontem ou antes de ontem. Cara, Porto e Benfica vão jogar esse Mundial. Porto e Benfica, isso. Então, só vamos ver aqui, só para trazer a informação para vocês. Um cortinho rápido aqui, porque a gente trouxe a informação aqui para vocês. Então, seguinte, só para avisar, a regra do Mundial, tá? Campeão e ranking. E não pode mais do que 2 clubes por país. Por isso, não teremos nenhum brasileiro via ranking. Já que a gente teve 2 campeões de Libertadores nesse período. Fla-Flu. E Palmeiras. Palmeiras, isso. Porque tem esse detalhe, se você for campeão continental, não entra na conta dos 2 clubes. Isso vale só para ranking. Então, América do Sul, a gente tem Palmeiras, Flamengo e Fluminense. O líder do ranking é o Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro não irá jogar via ranking. Então, provavelmente será Boca e River. O ranking são só 2 vagas aqui. A Europa é ranking para Dedéu. A gente tem Chelsea, Real Madrid e City com vagas de campeões, certo? Porto e Benfica com ranking, Internacional via ranking, PSG via ranking, Bayern de Munique e Borussia Dortmund via ranking, certo? Então, o Borussia Dortmund se classificou porque o Leipzig caiu essa semana. Então, como o Leipzig foi eliminado da Champions, não teremos 2 alemães campeões. E aí o Borussia Dortmund ficou com a vaga. Né? Eu estava vendo que se a Napoli cair, a informação que eu tenho aqui, a Juventus se classifica. Porque aí não tem como ter a segunda vaga italiana. Sim. Então tá nessa pegada aí. Mesma coisa, Arsenal, se eu não me engano, se o Arsenal cair,
Entra a gente estava vendo, o Salzburg, uma coisa assim por causa da vaga da Inglaterra. Então, é isso. Essa vai ser a Copa do Mundo realizada ano que vem. Certo? Alguma última informação, Arthur, antes da gente encerrar o programa dessa semana? Não, cara, acho que é só isso. E esse Mundial, a galera tá querendo fixar, né? Daí em diante o formato. Vamos ver se vai dar certo, se vai dar bom. Sim, o Mundial, só deixando bem claro aqui para o nosso público, vai continuar sendo anual, o Mundial de Clubes, nesse formato que a gente falou, com o europeu entrando 4 na final. 4. Não, o Mundial com o europeu entrando na final é anual. Todo ano vai ter. Anual, sim, mas o outro... A Copa do Mundo, Copa do Mundo 4 em 4. É de 4 em 4, e aí serão 2 torneios diferentes. O campeão da Copa do Mundo não se soma ao Mundial, e o campeão do Mundial não se soma à Copa do Mundo. Certo? Eu acho que ficou bem compreensível. Bem claro. Começa desde 60, né? 60 o Mundial. É que acho que com o passar dos anos vai começar a haver confusão, né? Porque campeão do mundo, campeão da Copa do Mundo. Mas eu acho que vai. É aquelas confusões que a gente já tá. Que a galera brasileira tá cascuda de saber, né? Fatos, tudo mais. A Copa das Confederações, né? Você tinha 2 torneios a nível mundial, mas só um era a Copa do Mundo. Válido, Então é isso. Só dando os recados finais, essa semana, para você que está assistindo esse vídeo e acompanha o canal, né? Não caiu aqui de paraquedas. Se você caiu de paraquedas, se inscreva, siga a gente em todas as redes sociais e tudo mais. Tá tudo na descrição, hein, galera. Então, Mas essa segunda não teve resumo semanal porque faltou internet. A gente tinha luz, mas não tinha internet. Então, não teve resumo semanal, não teve vídeo de TBT. Aí, para substituir o TBT, eu fiz ontem o vídeo sobre o Botafogo e Bragantino. Só para suprir o buraco. Mas semana que vem eu vou fazer o jogo da volta também, né? Então, já que eu fiz a ida, eu faço a volta também, mas aí no dia certinho, na quarta-feira. Então, se você é novo aqui no canal, a gente tem vídeo nos seguintes dias. Resumo semanal na segunda-feira, a gente faz, como o nome diz, resumo da semana dos esportes. Então, a gente traz os resultados dos campeonatos europeus, das Champions Leagues, no plural, né? A gente traz da Ásia, da América do Norte, da Europa, da África. Só não traz da Oceania, porque aí é demais. Agloba tudo. Libertadores, futebol americano, basquete, Fórmula 1. Fórmula 1, tudo. Tudo quanto é direito. É o nosso time de TBT. Golfe. É o nosso time de TBT, a gente traz alguma coisa relacionada à história do esporte. Então pode ser um quiz, pode ser a gente falando de um jogo específico. De algo que marcou ali. A gente podem dar sugestão aí no comentário, algo que marcou no esporte, independente do esporte. Pode trazer pra gente um filme, alguma parada. Tem o DBT Cultural, que a gente fala de um filme relacionado ao filme e linka esse filme ou série a esportes. E eu falo isso por quê? Porque a gente já teve. Claro, a gente já falou de Air Jordan, que é um filme sobre a história do Michael Jordan. Driver to Survive, inclusive 2 vídeos sobre isso, porque são 2 temporadas diferentes. Guerreiro. Mas a gente tem um vídeo que o filme é Vingadores e um que a série é Zack Code. Então, aí tem que assistir para entender o contexto de por que são essas obras. E acho que Rancho também tem um vídeo sobre. A gente usa alguma série que às vezes não tem nada a ver com esporte, mas que é um link para trazer alguma história. Então, se você tiver alguma sugestão de filme baseado em fatos reais, só citar. Se não for baseado em fatos reais, não tiver com esporte, só botar aqui qual a ligação, né, que esses filmes ou obras teriam. Sexta, Zona Esportiva, eu e o Arthur falando sobre algum tema. Né, a gente ainda está em processo de mudança. Esse é quase como o 3º formato em 4 programas. Então, se você tiver ideias de melhorar... Pode ficar à vontade na sugestão. A gente também vai abrir um link de pergunta lá também no Instagram. Pode falar lá também. Pode ficar à vontade. Tá modificando o formato com base no feedback que vocês vão dando para a gente. Então, a gente vai fazendo essas modificações. Sábado está em day off, mas está programado para sair um quadro novo, um estilo novo. Fica em off. Quando ficar pronto, vocês vão saber. Mas ele está em produção, está bem bacana. Eu estou gostando bastante de produzir ele, então espero que vocês gostem. Mas esse aí ainda está em segredo. E domingo a gente tem a Opinião GP, que é sexta-feira, toda sexta a gente fala de futebol, todo domingo a gente fala de Fórmula 1.
Claro, se tiver algum jogo muito absurdo no Brasileirão, sai como vídeo extra. Mas todo domingo é dia de Fórmula 1 aqui no canal e sexta é dia de futebol. Então, é isso. Algum recado antes do tio Sam aparecer, Arthur? Nada, a gente já fez o resumo de tudo, já falou o que tinha que falar. Tranquilaço. Valeu, galera. Então agora, vocês ficam com o tio Sam pedindo para vocês se inscreverem e ativar o sininho.